estimação. Ele pode transformar sua rotina, trazendo doçura, alegria e amizade. Mas é fundamental saber se você vai ter condições de cuidar desse novo amigo. É importante avaliar se seu espaço, tempo e orçamento estão preparados para assumir essa responsabilidade. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Alô, ouvinte, chegou o Me Conta Brasil, o videocast que quer ouvir a sua voz, sua dúvida, seu depoimento sobre programas do governo federal aqui na sua cidade. Quer fazer uma pergunta direto para uma fonte oficial? Sua chance é agora. Você pode falar sobre o Minha Casa Minha Vida, o programa Pé de Meia e muito mais. É só mandar um vídeo na horizontal com sua mensagem ou pergunta para o número 61996457037. Vou repetir, 61996457037. Me Conta Brasil, o videocast do Governo Federal, produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. Quer ouvir nossa emissora e outras milhares de rádios em um só aplicativo? Baixe agora o Radiosnet em seu celular na Google Play ou Apple Store. É grátis, é leve, é rápido. É Radiosnet. Adotar um animal de estimação. Escolha com cuidado qual pet combina com você e com o seu dia a dia. Busque uma ONG de confiança que cuide de animais abandonados, um abrigo ou mesmo feiras de adoção. Seu novo companheiro pode estar mais perto do que você imagina. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. A melhor. Fique ligado em tudo que acontece na cidade e em todo o estado no Boletim Diário. A partir de agora você fica por dentro das principais notícias da nossa região. Aqui na Rádio X. Olá, muito boa noite para vocês que estão lá mais uma edição do nosso Boletim Diário, aqui no programa de Rádio Alimentação Animais. E hoje eu vim aqui no nosso programa, vai ter aí falando do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu tenho uma entrevista do Wellington Pereira, com o governo aqui no Vale, que é a mãe do lá do Rio Grande do Sul, aí a situação que ultimamente tem vivido a população com muitas chuvas, cheias, né? A gente mora em já sabe como é que é, quem já viveu, né? E 8 horas e 7 minutos, uma noite que hoje é dia 2 de maio, estamos no mês de maio de 2024, a partir de agora eu fica muito bem informado. Muito padrão e tem um dia como ele aqui no nosso Boletim Diário. Boletim Diário. Vamos lá, vamos falar de previsão do tempo, falando nisso, falar de previsão do tempo agora, em nosso programa. Previsão do tempo e a temperatura. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão para esta quinta-feira é de tempo encoberto em toda a região sul. Pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas isoladas atingem todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Sudoeste Paranaense e micro-regiões de Palmas, União da Vitória, São Mateus do Sul, Lapa e Rio Negro. A temperatura mínima fica em torno de 8 graus no município de Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, e a máxima prevista é de 38 na cidade de Querência do Norte, no Paraná. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. E
Depois agora 8 minutos, aí eu estou de rádio Vitor, eu estou pedindo, entro, já no passado tinha um retrato, minhas chuvas, lá no sul do país, ainda tem mais tempo penteado e mais chuvas lá para a região. Né? Então vamos acompanhar toda a informações a partir de agora aqui em nosso boletim diário. Boletim Diário. 1 milhão de pessoas em 18 estados brasileiros e no Distrito Federal vivem em risco de contrair a esquistossomose, popularmente conhecida como barriga d'água, xistose e doença do caramujo. Mesmo diante desse cenário traçado pelo Ministério da Saúde, ela está no grupo das chamadas doenças negligenciadas, ou seja, que possuem baixo investimento em pesquisa e, em geral, afeta as populações mais pobres que moram em locais sem saneamento básico. Em busca de novos tratamentos para a doença que, segundo a Organização Mundial de Saúde, afeta mais de 200 milhões de pessoas no mundo, pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, em parceria com instituições britânicas, lideram um estudo que abre portas para o desenvolvimento de protocolos avançados para enfrentar esta infecção causada pelo parasito Schistossoma mansoni. Líder do estudo, chefe do Laboratório de Bioquímica Experimental e Computacional de Fármacos do Instituto Oswaldo Cruz, Floriano Paes Silva Júnior, ressalta a importância de desenvolver novos medicamentos. Uma doença parasitária pertence a um grupo de doenças negligenciadas, pela indústria farmacêutica, no sentido de que são doenças que afetam populações mais vulneráveis financeiramente e de países em desenvolvimento, e então não desperta o interesse dessas grandes indústrias, porque não tem uma expectativa de retorno financeiro para o alto investimento que é o desenvolvimento de novos medicamentos. Então, a importância da gente fazer essa pesquisa é poder preencher essa lacuna. E a importância desse estudo não para por aí. Segundo Floriano, atualmente existe apenas um medicamento disponível no mercado e a descoberta brasileira, que tem como alvo a proteína conhecida como TGR, possibilita ampliar as formas de tratamento. Essa proteína é a metilredoxina glutationa redutase, essencial para o parasito causador da esquistossomose. Já foram feitos experimentos de laboratório e demonstraram a importância dela para a sobrevivência do parasito. Então, sem essa proteína funcionando, o parasito não consegue sobreviver. Portanto, isso torna ela um alvo terapêutico, para o desenvolvimento de novos medicamentos para tratar a esquistossomose. A transmissão da esquistossomose por pessoas infectadas acontece através da liberação de ovos do parasito nas fezes. Se os dejetos são lançados na água, os ovos eclodem, liberando larvas que infectam os caramujos. Dentro destes animais, as larvas adquirem a forma de cercárias, que são liberadas na água e podem infectar os seres humanos, penetrando através da pele. Os principais sintomas da doença são febre, dor de cabeça, calafrios, suores, fraqueza, falta de apetite, dor muscular e tosse. A esquistossomose possui baixa letalidade e as principais causas de mortes estão relacionadas às formas clínicas graves, que levam ao aumento do braço, hemorragia digestiva e hipertensão pulmonar. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Boletim Diário. Dimensão. Digamos, 3 minutos na audiência aqui, a minha amiga Angela,
da Rádio 95 FM, a Pequena Poderosa, aqui acompanhando no boletim diário. Muito obrigado. Ela também, ao meio-dia, tem um programa aí, Espaço Aberto, da 95, e arrebenta ao lado do nosso amigo Éder Ramos, para ter um abraço também para todo e para toda a equipe da Rádio 95 FM, está sempre nos apoiando aí. Valeu, Val. Obrigado pelo carinho. Pequena Poderosa. A Polícia Civil do Rio de Janeiro vai investigar por homicídio culposo quando alguém contribui para a morte, porém sem a intenção de matar, a mulher que levou um idoso morto a uma agência bancária em busca de um empréstimo. Érica de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, já estava sendo investigada por vilipêndio de cadáver e tentativa de furto mediante fraude. O caso aconteceu no último dia 16 em Bangu, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Érica levou o tio, Paulo Roberto Braga, de 68 anos, a um ponto de atendimento em uma cadeira de rodas e tentou fazer com que um documento autorizando o financiamento fosse assinado. Funcionários desconfiaram do estado de saúde do idoso e equipes de socorro de emergência confirmaram a morte. A mulher foi presa em flagrante. O caso ganhou repercussão após divulgação nas redes sociais de imagens de Érica e do tio dentro do banco. Inicialmente, o episódio era apurado como vilipêndio de cadáver e tentativa de furto mediante fraude, mas a investigação foi desmembrada pela Delegacia de Bangu, na Zona Oeste. O delegado Fábio Souza entendeu que, como cuidadora do idoso, a sobrinha, ao ver que ele não estava bem, deveria ter levado o tio ao hospital e não o seguido para o banco. A polícia já obteve acesso às imagens do trajeto até a chegada à agência bancária, além de ter ouvido o motorista que transportou os dois. A defesa de Érica espera ainda por uma apreciação da Justiça sobre um pedido de conversão da prisão para domiciliar e para que a cliente responda ao processo em liberdade. Um dos motivos é que Érica tem uma filha de 14 anos com deficiência. A defesa tem argumentado também que Érica sofre de depressão e não teria percebido que o tio teria morrido no trajeto para o banco. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Boletim Diário. Rádio Dimensão. O show da cantora Madonna, que será realizado neste sábado na praia de Copacabana, atraiu uma multidão de turistas para a cidade maravilhosa. De acordo com a Rio Tour, empresa municipal de turismo, estão confirmados 170 voos extras entre o feriado e o dia 6, próxima segunda-feira, ligando a cidade a 27 destinos nacionais. Também é esperado um movimento extra, 30% acima do normal, na rodoviária Novo Rio, principal terminal carioca. Essa previsão de aumento na circulação de passageiros se refere apenas aos dias 3 e 4, sexta e sábados próximos. Além do mega show de Madonna, não faltam opções para turistas explorarem antes e depois da apresentação da rainha do pop nas areias de Copacabana. Um dos turistas que querem aproveitar ao máximo a vinda ao Rio é o professor capixaba Paulo Ricardo Rodrigues, que está contando os minutos para realizar o sonho de ver sua deusa no palco. Eu nunca fui a um show da Madonna, então eu estava assim, muito triste, imaginando que não teria a oportunidade de vê-la ao vivo, né? Quando surgiu essa especulação de que ela viria para cá, eu falei, não posso perder a oportunidade de vê-la ao vivo. Estou super ansioso, assim, já estou preparado no meu coração, que eu sei que vai ter muita gente, mas só de estar lá, de estar naquela mesma vibe, de estar curtindo ali com uma das lendas da história da música, eu estou muitíssimo animado. Outro que também está em contagem regressiva é o bancário Leandro Ferreira, que virá de longe para ver Madonna. Ele mora em Irecê, no norte da Bahia, e deve chegar ao Rio no sábado,
horas antes do show. Eu acompanhei a possibilidade de vinda da turnê aqui pro Brasil. Eu sou fã de música pop, né? Também sou fã da Madonna. Aí a gente estava na expectativa de receber ou não. Surgiram os boatos da apresentação do Rio de Janeiro. Foi um desafio de se organizar porque as passagens aéreas não estavam com preço muito bom. Para ir de ônibus é muito longe. E acabou que eu decidi esperar mesmo sair o anúncio oficial, mesmo tendo todos os indícios de que a data seria essa mesma, porque o Copacabana Palace estava fechado para novas reservas. Aí quando anunciou de verdade, comprei a passagem de avião. A expectativa, segundo a Rio Tour, é que a rede hoteleira chegue a 100% de ocupação no bairro, um dos mais famosos do país. Em toda a cidade, essa marca deve ficar próxima de 75%. Além do público em terra, 226 embarcações receberam autorização da Capitania dos Portos para ancorar a uma distância de pelo menos 200 metros da orla de Copacabana, de onde terão visão privilegiada do espetáculo. Toda essa agitação deve gerar uma movimentação financeira de mais de 300 milhões de reais. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Boletim Diário. Rádio Dimensão. De 8 horas e 20 minutos, aqui na sua web Rádio Dimensão, você está acompanhando o Boletim Diário. Boletim Diário, eu vou dar uma paradinha agora, a gente volta logo na sequência, já com a entrevista do editor-chefe do Região Gente, do Ayrton Ferreira, com o bloqueiro, que está morando lá no Rio Grande do Sul, está aqui no bairro, e vai atualizar a gente aí sobre os últimos acontecimentos lá no Rio Grande do Sul. E até porque a gente volta trazendo muito mais aqui no Boletim Diário. Boletim Diário. Dimensão. Adotar um animal de estimação. Ele pode transformar sua rotina, trazendo doçura, alegria e amizade. Mas é fundamental saber se você vai ter condições de cuidar desse novo amigo. É importante avaliar se seu espaço, tempo e orçamento estão preparados para assumir essa responsabilidade. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Alô, ouvinte, chegou o Me Conta Brasil, o videocast que quer ouvir a sua voz, sua dúvida, seu depoimento sobre programas do governo federal aqui na sua cidade. Quer fazer uma pergunta direto para uma fonte oficial? Sua chance é agora. Você pode falar sobre o Minha Casa Minha Vida, o programa Pet Meia e muito mais. É só mandar um vídeo na horizontal com sua mensagem ou pergunta para o número 61996457037. Vou repetir, 61996457037. Me Conta Brasil, o videocast do Governo Federal, produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. Adotar um animal de estimação. Escolha com cuidado qual pet combina com você e com o seu dia a dia. Busque uma ONG de confiança que cuide de animais abandonados, um abrigo ou mesmo feiras de adoção. Seu novo companheiro pode estar mais perto do que você imagina. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Preciso ter energia, mas meses atrás eu quase parei. Tive tosse, febre, suor à noite, falta de apetite e cansaço. Fui à unidade de saúde e descobri que era tuberculose querendo me parar. Comecei a tratar e tô de volta. Saúde também não pode parar? O tratamento tuberculose tem cura. Ministério da Saúde. Que tal adotar um animal de estimação? Ao levar sua nova companhia para casa, procure um veterinário. O especialista saberá analisar se o pet está bem de saúde ou se precisa de algum cuidado especial. Além disso, poderá aplicar as vacinas e vermífugos necessários para o bem-estar dele. Adote um pet, ganhe um amigo.
Uma parceria Rádio Senado. Quer ouvir nossa emissora e outras milhares de rádios em um só aplicativo? Baixe agora o Radiosnet em seu celular na Google Play ou Apple Store. É grátis, é leve, é rápido. É Radiosnet. Dimensão. Boletim diário. De 8 horas e 24 minutos na web Rádio Dimensão. Estamos de volta com o nosso boletim diário aqui na nossa programação da web Rádio Dimensão. Para você uma ótima noite e muito obrigado pela audiência em todo o canto aqui da Bahia, do Brasil e do mundo através da nossa web e também através do nosso Instagram, que está com números impressionantes. Muito obrigado, gente. Boletim diário. Vamos lá, entrevista aí no médico Ferreira com Tatiana Vargas agora, no nosso programa. Boletim diário. Rádio Dimensão. Última tarde, finalzinho de tarde de quinta-feira, hoje dia 2 de maio, e entramos aqui ao vivo, onde vamos bater um papo com o nosso amigo Tarcísio Vargas, ele que está morando atualmente no Rio Grande do Sul, né? Ótima tarde, finalzinho de tarde de quinta-feira, hoje dia 2 de maio, e entramos aqui ao vivo, onde vamos bater um papo com o nosso amigo Tarcísio Vargas, ele que está morando atualmente no Rio Grande do Sul, né? Ele está atualmente no Rio Grande do Sul que vem enfrentando uma tragédia climática, mais de 24 pessoas já morreram por causa. E ninguém melhor para falar, né, sobre isso do que quem está vivendo no Rio Grande do Sul. Né, o Tarcísio está entrando agora comigo. Olá, Tarcísio. Tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Boa tarde, tudo bom com você? Boa tarde. Tirando essa tragédia aí, né, meu amigo? Demais está tudo bem. E nós aqui de Jequié, Tarcísio, sentimos isso em nossa pele, que passamos com as enchentes aqui em Jequié. E aí a diferença de Jequié para o Rio Grande do Sul é que aí no estado está atingindo todas as casas. Aqui em Jequié nós tivemos um problema para quem estava mais próximo ao Rio das Contas, e aí não, o estado inteiro, né, Tarcísio? Tá o estado inteiro, então, e o pior é que não para de chover, né? Porque quando para de chover tem uma trégua, dá pelo menos para as equipes conterem. Mas como está chovendo há 3 dias seguidos, aqui em Porto Alegre mesmo não para de chover, diminui a frequência da chuva, sabe? Às vezes está chovendo fraquinho, depois vem aquela chuvarão forte de apavorar, mas não para de chover, isso que atrapalha mais, porque quanto mais o solo se encharca, mais chances dos rios transbordarem, né? Teve um rio que registrou a maior cheia de 90 anos, que subiu a quase 30 metros. Agora você imagina essas famílias que moram lá, né? Como eu estava dizendo para a Laíta, graças a Deus que a gente tem onde está em segurança, a gente tem nossa casa, mas a gente fica preocupado com as pessoas. E agora nem os voluntários não podem ir porque as estradas estão danificadas. Então, por mais que você tente ajudar, não tem nem o que você fazer nesse momento, né? Então, só muita oração, porque realmente uma das maiores tragédias do estado. Com certeza. Tarcísio, aí em Porto Alegre, onde você está, tem desabrigados aí também? Aqui em Porto Alegre tem bairros que as pessoas já tiveram que sair de casa. 6 comportas foram fechadas do caso Mauá, né? Que é o que fica a concentração do Rio Guaíba. E assim, a gente sabe que nos próximos dias a tendência é que mais gente vai ser desabrigada de casa, porque todas essas águas que vêm dos rios de lá terminam aqui no Guaíba. E aí não vai dar conta, né? Você imagina que é tudo interligado, vem lá desde a serra, aí de um rio passa para o outro, que entra em outro rio e deságua aqui no Guaíba. Então vai acontecer isso também. Por isso que muita gente está chamando o governador de pessimista, porque ele está dizendo que vai ser a maior tragédia, mas não é, porque muitas pessoas
estudaram, né, sobre isso, sobre o que está acontecendo, que toda essa água uma hora vai parar em algum lugar, né? Que é aqui que termina, que deságua a água. Então, por isso que está todo mundo muito apavorado, porque agora às 18 horas vai sair um novo boletim atualizado, né, de quantos mortos e quantos desaparecidos. No momento a gente tem 24 mortos. E a tendência, infelizmente, é aumentar, né? E aí é muito triste, a gente tem um telejornais. Olha, Tarcísio, eu fico todo arrepiado, sabe? Porque a gente passou por isso e a gente viu o desespero. Hoje eu estava assistindo o jornal do meio-dia e eu vi o desespero das pessoas aí. Pessoas em algumas cidades, são mais de 130 cidades atingidas já. Pessoas que jamais imaginariam que a água iria chegar nas suas residências e eles estão saindo de casa e indo com uma barraca morar no meio do mato, com medo dessa água chegar. Então, assim, é desesperador você tá vendo tudo isso acontecendo, né? E o que, como você disse, o que podemos fazer é orar. Tarcísio, qual a cidade é atingida e que fica mais próximo de você aí de Porto Alegre? Aqui, na região metropolitana mesmo, Novo Hamburgo, né, que é do lado da cidade em que a gente mora, São Leopoldo, porque aqui não tem divisa de cidade, né? Tudo bem como se fosse um bairro, você pula para o outro, já está em uma nova cidade. Aí tem Novo Hamburgo, tem a própria cidade que eu estou, que é Porto Alegre, que tem bairros que foram atingidos, né? Mas, assim, a maior tragédia mesmo está no interior do estado. 2 barragens já romperam, né? Agora o governador disse alguns minutos atrás que uma terceira tinha rompido parcialmente. Então você imagina que essas barragens, elas foram projetadas justamente para segurar esse volume de água, né? Já foram projetadas isso. Claro que também para gerar energia, né? Foram para fazer uma reserva de energia, mas principalmente para conter esse volume de água nesses períodos de fortes chuvas. E já muitas dessas cidades, Wellington, que estão atingidas, teve muitas cidades que não foram atingidas, mas a maioria delas já foram atingidas fortemente no final do ano passado, né, em setembro, que já passou na televisão também, passou na internet, todo mundo se comoveu. Então a previsão dos meteorologistas é que esse período seja pior do que aquela tragédia do ano passado. Aí você imagina, né? Famílias que estavam se reerguendo, perderam suas casas e estavam alguns meses ali se restabelecendo, fazendo a reforma na sua casa, comprando sua mobília nova, agora perdendo tudo de novo. Então é uma tragédia assim que a gente fica muito triste, né? Vai precisar de muito empenho do governo federal, do governo estadual, de todas as partes do Brasil, também das pessoas que puderem contribuir para que essa ajuda chegue até essas famílias atingidas, né? São quase 15 mil pessoas que tiveram que sair das suas casas e a tendência é piorar com a previsão de chuva para os próximos dias. E sem contar, né, Tarcísio, tem muitas pessoas que estão ilhadas, porque pontes caíram, né, estradas foram levadas pelas águas, e tem muita gente que na residência, na cidade, pode faltar, além da água potável, a alimentação, que não tem como chegar porque as estradas foram destruídas, né? Sim, o governador de São Paulo, Tarcísio, também tem ajudado bastante, né? Enviou os bombeiros de lá, enviou policiais militares também. E não estão podendo chegar mais pessoas por causa das condições climáticas também, né? Muitos voos são cancelados nesse momento, não pode estar, né? É mais difícil chegar de avião e que fica mais complicado, porque como você disse, eu vivenciei aquela enchente lá em GT 2022, né? E a gente ficava tão apavorado da água sentando na cintura, a gente tirando as casas, os móveis das pessoas, tirando mercadorias, né, das lojas do centro, só que pelo menos não tinham desaparecidos. E agora você imagina as pessoas estarem ali, além de estar tirando sua mobília, está procurando alguém da sua família, procurando um filho, procurando um senhor de idade, um tio que não encontrou, né, que não sabe onde é que está com esse tanto de água. Então tem muitos desaparecidos. E a gente sabe que, infelizmente, a tendência é que muitos desses desaparecidos sejam encontrados como os mortos, né? Depois, então, o que a gente pede é muita oração mesmo nesse momento. E também para as pessoas não caírem em pegadinha, que às vezes pensa que está ajudando, né? Então, tem muita gente que se aproveita desse momento e cria golpes, cria piques. Muita gente, viu? Estava passando na televisão aqui que muitas ajudas, assim, que muita gente pensou que estava ajudando, enviando água, e estava sendo desviada para outra coisa. Então as pessoas também que estão de fora, de outros estados do país, têm que ter muita atenção e procurar ali para ver se é verdadeiro aquele vídeo, né? Qual é a instituição que está recebendo aquilo.
Isso é triste demais. Ô, Tarcísio, então, em nome de toda a Bahia, leve aqui um abraço, né, fraterno de todos nós baianos, e as orações de todos nós, né, vai estar firme e forte para os gaúchos que estão sofrendo nessa tragédia que está acontecendo. Obrigado por você. Parabéns para você, Wellington, por estar aí sempre com esse jornalismo, levando seus leitores com informação transparente, sem sensacionalismo, né? Eu estava falando com a Laís esses dias sobre o seu portal, falando quantas pessoas não são alcançadas e abençoadas através das reportagens que você coloca. Às vezes você põe ali uma pessoa encontra um exame, ou um parente que está desaparecido, alguém de São Paulo quer encontrar. Então você é canal de bênção na vida de outras pessoas através dessas informações que você traz. Viu? Parabéns, continue assim, sendo esse cara maravilhoso, incrível que você é. Deus abençoe. Valeu, meu irmão. Olha, eu vou entrar em contato com você daqui até o final de semana pra gente falar de novo, tá bom? Tá bom, valeu, Wellington. Um abraço. Tchau, abraço tchau. Pra você, um abraço no Laís, e todos gaúchos que infelizmente estão passando momentos difíceis. Valeu! Eu estava ali mais 34 minutos, meu, então lá no Rio Grande do Sul, né? E procurando matérias e atualizadas, né? Procurando, infelizmente, alguém para 28, até uma live de entrevista aí, do Wellington Ferreira, ela aumente 24 pessoas, né? Estavam mortas. Mas, infelizmente, o atualidade aqui é 10 minutos e número, na verdade é 20, né? E a parte da engenharia aumentar o número para 28 mortos na torre do Rio Grande do Sul, né? Ao ler o tretinho aqui na matéria, sobre o que vem, mas a situação também para 28 mortos, né? Quinta-feira, dia 2, na chuva do Rio Grande do Sul. O último balanço levantado pela reportagem do site TVN apontava 24 mortes. De acordo com o último boletim, pelo menos 147 municípios já registrou estragos decorrentes da chuva e menos de 20, ao menos 20 pessoas desaparecidas, 14 pontos. 1.000 pessoas desapontadas na cidade lá no estado do Rio Grande do Sul, né? Todo o estado vivendo aí uma calamidade, né? E tem 2 alertas, né? Do IMET, que fala que não vale uma terça-feira. O último balanço da personagem de energia com 377 mil mortos em luz. E pelo menos 556 em água no estado. Então, a situação está realmente complicada por lá, né? Muito mais complicada do que a gente imagina. A energia aqui. A barragem de alquimia elétrica, a Torre de Julho, evita na Terra Alvo. A outra, infelizmente, ela interrompeu atualmente lá na Terra Alvo. A Terra Alvo é um marinho que a gente pode. Já tive a oportunidade de visitar, foi imagina, e a gente fica imaginando aí o complemento desse povo, né? Um abraço aqui para meu amigo Riton, e aqui acompanhando nosso boletim diário. Boletim diário que traz as principais e as últimas notícias do momento. Boletim diário. A população que vive em situação de rua na cidade do Rio de Janeiro vai ter acesso a serviços públicos, pontos de apoio para a higiene, espaço de convivência e lazer. E também poderá se beneficiar do programa Moradia Cidadã, que consiste no acesso imediato à habitação segura e integrada à comunidade.
Toda essa assistência faz parte do Plano Nacional Ruas Visíveis. O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, que participou da solenidade de assinatura do termo de compromisso com a Prefeitura do Rio, nesta terça-feira, explicou que o foco do plano é tirar da situação de rua crianças e adolescentes em caráter emergencial. O Rio é a primeira cidade do país a receber o Ruas Visíveis e, por isso, na opinião do ministro, assume a responsabilidade de ser exemplo na implementação dessa política. Também presente à assinatura do documento, o secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Bruno Renato Teixeira, explicou que o plano prevê, entre outros pontos, a formação de movimentos sociais voltados para a população em situação de rua e a capacitação de guardas municipais para que seja fomentada uma cultura de respeito a essas pessoas. Esse esforço concentrado do governo federal para que a gente colocasse o plano à disposição dos estados e dos municípios para que a gente reverta no prazo mais curto possível essa dura realidade que a população de rua enfrenta. Então, é um dia de celebrar, mas também um dia de muita reflexão sobre o papel da administração pública e da sociedade civil, sobretudo, nessa união de esforços para a gente vencer aí esse grande desafio, complexo desafio, que é dar cidadania às pessoas, à população que está na rua. O Ruas Visíveis foi lançado em dezembro e envolve dezenas de ações de efetivação dos direitos humanos e cidadania em 7 eixos: a assistência social e segurança alimentar, saúde, violência institucional, cidadania, educação e cultura, habitação, trabalho e renda e produção e gestão de dados. Em todo o país, deverão ser investidos 982 milhões de reais. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Boletim Diário. A Polícia Federal recuperou nesta quarta-feira em Londres, no Reino Unido, um dos livros raros que haviam sido furtados em 2008 do Museu Emílio Gueldi, em Belém do Pará. A obra recuperada foi escrita pelo alemão Johann Baptist von Spix em 1823. O título, em latim, pode ser traduzido como Novas Espécies de Macacos e Morcegos Brasileiros. O livro é apenas um dos exemplares de uma coletânea produzida pelo autor sobre a fauna e a flora do nosso país. A recuperação do livro em Londres foi possível graças a uma cooperação entre a Polícia Federal Brasileira e a Scotland Yard, a Polícia Metropolitana da capital britânica. Outras 2 obras que haviam sido roubadas do Museu Emílio Gueldi já haviam sido recuperadas no ano passado, uma na Argentina e a outra também em Londres. As investigações da PF começaram em 2008, logo após o furto dos livros raros no museu em Belém do Pará. Em 2011, 3 servidores foram denunciados por terem facilitado o crime. Os autores do furto ainda estão sendo procurados pela polícia. Ao todo, os criminosos furtaram no Museu Emílio Gueldi 20 livros e 40 infólios, outro tipo de material impresso. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Boletim Diário. Rádio Dimensão. Entre janeiro e abril de 2024, o DISC 100, Canal da Ouvidoria dos Direitos Humanos, registrou 6.177 violações, um aumento de 24% nas suspeitas de violência contra pessoas em situação de rua, na comparação com o primeiro quadrimestre do ano passado, quando 4.962 violações foram reportadas ao serviço. Até agora, neste ano, São Paulo lidera as denúncias com 1.964 casos reportados à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Rio de Janeiro aparece em segundo lugar no ranking nacional, com 696 suspeitas de violação. Neste primeiro quadrimestre, as violações mais denunciadas envolvem violência física, como exposição de risco à saúde, maus tratos, abandono e agressão física, e psíquica, a exemplo de tortura e constrangimento. A advogada Juliana Hashimoto, que trabalha em defesa da população em situação de rua em São Paulo desde 2017, elenca quais são as situações que deixam quem está em situação de rua ainda mais vulneráveis a estas violações.
A pessoa em situação de rua, ela tem diversas vulnerabilidades. Vulnerabilidade mais óbvia, que é a falta de um lar, a falta de um refúgio, mas a falta de documentação favorece também diversas violações, inclusive violações de ordem institucional, violações de Estado. Existem também as violações de gênero, as pessoas trans em situação de rua são pessoas extremamente atacadas, e as violações decorrentes de raça, né? Os negros são os maiores alvos de todas essas violações. Robson Mendonça viveu em situação de rua por 6 anos. Durante este período, passou por diversas violações. Já foi acordado com jatos d'água e também teve que se enxugar com jornal porque não havia toalha no centro de acolhimento onde pernoitava. Hoje, aos 78 anos, ele está à frente da presidência do Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo. Ele sugere 3 pontos fundamentais no combate à violação às pessoas em situação de rua. Os 3 pontos que eu acho que acabaria com essa questão da violência contra a população de rua seria um treinamento melhor à polícia. O segundo ponto, um abrigo onde essa população de rua fosse recebida com dignidade. E terceiro, banheiros públicos e alojamento para essa população ter onde dormir dignamente. Eu acho que esses pontos são os prioritários nessa questão de tratamento da população de rua. Do total de mais de 236 mil pessoas vivendo nas ruas das cidades brasileiras, 62% estão na região sudeste, segundo o diagnóstico de 2023 feito pelo Ministério dos Direitos Humanos sobre pessoas em situação de rua no Brasil. O perfil dessa população é majoritariamente composto por homens, 87%, adultos, 55% e negros, 68%. Para a advogada Juliana Hashimoto, é importante que testemunhas de uma violação a uma pessoa em situação de rua façam a denúncia para que a suspeita chegue até o poder público e seja investigada. Como corrigir isso? Se não passar por uma educação da sociedade, uma coisa que é a longuíssimo prazo, mas imediato, de forma muito pragmática. Eu acho que se a pessoa quiser, é claro que servir de testemunha para uma situação dessas é sempre uma coisa muito útil, embora haja riscos. A pessoa pode acionar a Defensoria Pública, pode acionar defensores de toda a ordem, né? A grande maioria das universidades, das faculdades de Direito possuem essas clínicas, né, de atendimento às pessoas vulneráveis. As pessoas podem ser provocadas a ajudarem, a fazerem defesa das pessoas que tiveram seus direitos violados. O DISC 100 é o canal de denúncias de violações de direitos humanos da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia, inclusive feriados, e pode ser acionado pelo site oficial ou pelo WhatsApp 61996110100 da Rádio Nacional. Em São Paulo, Joana Curtis. Boletim Diário. Rádio Dimensão. Uma ilha fluvial inteira com cerca de 13 mil metros quadrados dentro da reserva extrativista Marinha Mestre Lucindo desapareceu em Marapanim, a 150 quilômetros de Belém, no Pará. Um estudo feito pela Universidade Federal Rural da Amazônia, a pedido da Polícia Civil, mostra que, por causa da atividade humana, essa ilha sumiu completamente há quase uma década. Os pesquisadores usaram imagens de satélite desde os anos 80, além de relatos de moradores no continente, para acompanhar a diminuição da ilha, explica a professora Tábila Verena. O que é normal na zona costeira, surge na zona costeira amazônica, né? Surge e desaparece ilha. Por quê? Porque nosso litoral é muito baixo, muito arenoso. E aí, essa ilha existia, e aí, diferente das outras que estão próximas, até mais ou menos em 2013, 12, 13, ela aumentava e diminuía. Aumentava, a partir de 2013, mais ou menos, ela começou a só diminuir. E o que a gente observou? Que ela sumiu no ano de 2016. A ilha Camará, que era usada para atividades de lazer, está agora submersa por causa da erosão provocada pelas ondas resultantes da chamada praticagem, ou seja, a passagem de lanchas em alta velocidade usadas para orientar navios que se aproximam de um pier da região, conforme disse Robson Carreira, outro pesquisador do estudo. O procedimento de turbilhamento de sedimento, ele vai passando de forma circular. Quando ele bate naquele barco, ele decanta e joga, que a gente chama de marola, então as ondas, nas bocas. Daí a gente começou realmente a descrever como isso funciona na praticagem, na velocidade que eles estavam lá. E a ilha de Camará ela foi suprimida quando desapareceu,
E o único fator externo à dinâmica costeira foi a praticagem. A Polícia Civil do Pará informou que o inquérito com o estudo já foi concluído e enviado à Justiça. Em nota, a empresa Barra do Pará disse que é falso o argumento da Associação dos Usuários da Reserva Extrativista Marinha Mestre Lucindo de que a empresa realiza atividades ilegais que causariam danos ao meio ambiente e às comunidades de pescadores e ribeirinhos. O Instituto Chico Mendes, responsável pela reserva, ainda não respondeu aos nossos questionamentos. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Boletim Diário. Rádio Dimensão. Floresta em Risco. Esse é o nome da plataforma que faz previsões sobre o risco de desmatamento na Amazônia. A ideia é usar as informações para uma melhor compreensão dos fatores que influenciam a quantidade de desmatamento e sua distribuição no tempo e no espaço. O modelo desenvolvido revela áreas que podem ter sofrido desmatamento, ajuda a identificar áreas de risco e assim orientar respostas político-ambientais mais direcionadas. A plataforma é uma iniciativa dos pesquisadores do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental, e os recursos para desenvolvimento do projeto vieram do Banco Mundial. A ideia da equipe é identificar o impacto de ações como o avanço da agricultura e pecuária, decisões de autoridades governamentais, como a criação de áreas de proteção ambiental, reflorestamento ou demarcação de territórios indígenas, e a partir daí analisar um conjunto de cenários ambientais que pode se consolidar ou não em relação à perda de vegetação nativa na região. Para gerar uma média de nível de desmatamento, o ponto de partida foi a análise de dados entre os anos de 1999 a 2022. Segundo o IPAM, a plataforma Floresta em Risco revela que se não houver nenhum tipo de recuo ou intervenção, a Amazônia Legal poderá perder até 50 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa, considerando os anos de 2020 a 2025. Isso corresponde 2 vezes ao estado de São Paulo. A distribuição espacial do desmatamento prevista pela plataforma indica que a região central do Pará e o sul do Amazonas, especialmente as regiões próximas às estradas, seriam as áreas com maior risco de desmatamento. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Boletim Diário. Rádio Dimensão. A Caixa paga nesta quinta-feira, 2 de maio, um pé de meia para os estudantes nascidos nos meses de setembro e outubro. O incentivo frequência no valor de R$ 200 será acreditado em conta poupança digital e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, Pix e pagar contas direto no aplicativo do celular. Além disso, o aluno pode sacar o valor nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Para outras informações, acesse www.caixa.gov.br/pé de meia. Reportagem Lívia Azevedo. Boletim Diário. Rádio Dimensão. O ajuste anual do Fundeb foi acreditado em parcela única esta semana nas contas dos municípios e estados participantes. Foram 579 milhões de reais a mais distribuídos de acordo com a arrecadação local. O aumento com relação a 2023 foi de 1,5%. A receita realizada do fundo chegou a 271 bilhões e 900 milhões de reais este ano. Segundo o especialista em orçamento Dalmo Palmeira, são valores usados para apoiar a educação básica e garantir que os recursos sejam distribuídos de maneira justa e de acordo com as necessidades de cada local. A grande vantagem desse do Fundeb é garantir que uma criança que está estudando lá no Acre, por exemplo, que já vai ter uma série de dificuldades específicas lá da região, pelo menos na escola ela tem acesso a uma série de recursos didáticos que não teria se não fosse, por exemplo, esse tipo de equalização. O ajuste anual é uma verificação feita pelo FNDE entre a receita estimada e a receita efetivamente arrecadada no ano anterior. Por isso, alguns estados que arrecadaram mais terão ajuste negativo, como explica a secretária de Assuntos Educacionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Gelda Andrade. Em relação a essa oscilação, que a gente faz uma estimativa do valor para aquele ano, e aí esse valor pode fechar para mais ou para menos,
Isso tem relação com o sistema tributário de cada município e de cada estado. Tem município que tem um sistema tributário mais eficiente, outros não. Então tudo isso impacta nessa referência. Para saber os valores que seu estado recebeu do complemento do Fundeb, acesse brasil61.com. Reportagem Livebras. Boletim Diário. Rádio Dimensão. De 8 horas e mais 53 minutos na hora de rádio Dimensão. Aqui o Rock Moreira e também minha mãe está aqui no nosso Instagram. Também abraçar todos que já passaram por aqui pelo nosso Instagram. Muito obrigado por esse carinho, por essa audiência legal. A gente vai dar uma paradinha rapidinho e a gente volta umas últimas notícias do programa de hoje. Já já. Dimensão. Adotar um animal de estimação. Ele pode transformar sua rotina, trazendo doçura, alegria e amizade. Mas é fundamental saber se você vai ter condições de cuidar desse novo amigo. É importante avaliar se seu espaço, tempo e orçamento estão preparados para assumir essa responsabilidade. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Alô, ouvinte, chegou o Me Conta Brasil, o videocast que quer ouvir a sua voz, sua dúvida, seu depoimento sobre programas do governo federal aqui na sua cidade. Quer fazer uma pergunta direto para uma fonte oficial? Sua chance é agora. Você pode falar sobre o Minha Casa Minha Vida, o programa Pé de Meia e muito mais. É só mandar um vídeo na horizontal com sua mensagem ou pergunta para o número 61996457037. Vou repetir, 61996457037. Me Conta Brasil, o videocast do Governo Federal, produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. Adotar um animal de estimação. Escolha com cuidado qual pet combina com você e com o seu dia a dia. Busque uma ONG de confiança que cuide de animais abandonados, um abrigo ou mesmo feiras de adoção. Seu novo companheiro pode estar mais perto do que você imagina. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Quer ouvir nossa emissora e outras milhares de rádios em um só aplicativo? Baixe agora o Radiosnet em seu celular na Google Play ou Apple Store. É grátis, é leve, é rápido. É Radiosnet. Dimensão. Boletim Diário. Minutos mais de noite aqui na sua de rádio Dimensão mudou. Nossos 4 minutos para as 7. E a gente tem as últimas notícias do programa de hoje na sua de rádio Dimensão, do programa Boletim Diário. Boletim Diário. Rádio Dimensão. E o assunto é Copa do Brasil, jogos de ida da terceira fase da competição. Nesta quarta-feira, o Fluminense venceu o Sampaio Corrêa do Maranhão por 2-0 em Cariacica, no Espírito Santo. O Atlético Goianiense foi até Joinville e bateu o Brusque por 1-0, jogando no interior paraibano. Souza e Bragantino empataram em 1-1. De virada, o Ipiranga venceu o Atlético Paranaense por 2-1 em Erechim, no Rio Grande do Sul, na Arena Castelão. Fortaleza e Vasco da Gama empataram em 0-0. O Corinthians visitou o América de Natal e de virada venceu por 2-1 no Maracanã. O Flamengo passou pelo Amazonas, placar magro de 1-0. Nesta quinta-feira, mais 5 jogos pela Copa do Brasil. Botafogo e Vitória se enfrentam no estádio Newton Santos. Há 3 jogos sem vencer. Goleiro do Leão Baiano, Lucas Arcanjo, fala de uma recuperação no Rio de Janeiro. Acontece no futebol, altos e baixos acontecem, mas o grupo é muito bom, muito capacitado. A gente também está muito forte e sabe que a gente vai sair dessa situação, né? Tem 3 jogos aqui que a gente não consegue a vitória, mas a gente vai em busca do pode de casa e a vitória. A partir do momento que passou o jogo, a gente perdeu, já como até você falou, a virada de chave, a gente tem que entender o mais rápido possível e colocar no mesmo lugar, trabalhar, que a gente faz isso muito bem, muito capacitado e em busca da vitória.
jogam ainda Águia de Marabá do Pará e São Paulo no Mangueirão. Em Belém, CRB e Ceará no estádio Rei Pelé em Maceió. Goiás e Cuiabá se enfrentam na Serra em Goiânia. E o Palmeiras recebe o Botafogo de Ribeirão Preto no Allianz Parque. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Boletim Diário. Rádio Dimensão. As aulas na rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul foram suspensas até sexta-feira por causa das fortes chuvas que atingem o estado. A medida foi tomada pelo governador Eduardo Leite. Em uma coletiva de imprensa no final da tarde desta quarta-feira, Leite também falou sobre o resgate das pessoas. Neste momento, nós estamos tendo muitas dificuldades operacionais para colocar as equipes em campo, seja do Exército, seja da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros. Nós estamos tendo muitas dificuldades de fazer os resgates. Por isso, o governador fez um apelo à população em áreas de risco, como morros, vales e nas proximidades de rios. Nós estamos sim atravessando o que deverá ser o maior desastre do nosso estado, ainda maior do que nós vimos no ano passado. Por isso que a gente precisa que a população se coloque em situação de segurança o máximo possível nas suas localidades, porque as pessoas às vezes acham que a água não vai chegar na sua casa, por isso que nós alertamos onde já chegou no ano passado, deverá chegar novamente nessas cidades, nesses municípios. Então, por favor, se protejam, saiam de casa. Eduardo Leite também comentou sobre a situação das barragens. Até este momento não apresentaram para nós riscos de rompimento, mas há preocupação com essas barragens. Há monitoramento, essas barragens têm planos de alertas e de emergência que estão em curso, mas a gente está elencando aqui Complexo Turupi, que pega barragens de Quebra-Dente, Salto do Guaçupi, Cachoeira, Cinco Viados, Rincão, São Miguel, nos rios Turupi e Guaçupi, da Defesa Civil dos municípios de Quevedo, São Martim da Serra, São Pedro do Sul, Turupi, Mata e Santa Maria foram comunicadas do nível de alerta e emergência. O governador disse que o presidente Lula deve visitar o estado nesta quinta-feira. E segundo o Ministério da Gestão, a organização do concurso nacional unificado acompanha a situação no Rio Grande do Sul com equipe no local. O exame está previsto para este domingo. Segundo a pasta, qualquer alteração logística necessária nas cidades atingidas será anunciada pelo próprio Ministério. Até o início da noite desta quarta foram confirmadas 10 mortes por causa das chuvas. 21 pessoas estavam desaparecidas. Cerca de 4.500 estavam desalojadas ou desabrigadas e 114 municípios haviam sido afetados pelos temporais. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. Boletim Diário. Normalmente é aqui no Boletim Diário que volta amanhã na quinta-feira com muito mais notícias aqui. Não é de Rádio Dimensão. A todos uma ótima noite, né? E vamos levar energia positiva para as famílias lá do Rio Grande do Sul, que atravessam um momento muito difícil, né? Como a gente já noticiou aqui, acompanhou a entrevista de um morador, né? Lá do Rio Grande do Sul. E acompanhou também a notícia direta de Brasília e trouxe informações para a gente aqui em nosso programa. Um abraço para vocês que acompanhou a gente e até amanhã, que aqui um bom dia para a gente. 19 horas, 1 minuto, está vendo uma repetência de música, então vamos ter acompanhado aqui em nosso webinar. Uma ótima noite e até o nosso próximo encontro. A qualquer momento estaremos de volta com mais notícias para você. Aqui na Rádio Dimensão. Dimensão.